Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um vídeo do quadro que eu tô muito feliz de estar fazendo porque as leituras que estão acontecendo, na verdade só tiveram duas, mas foram muito boas, foram leituras muito importantes assim pra mim, que é o quadro Entendendo o Mundo. E se você está chegando aqui agora, esse quadro é um quadro aqui do canal em que todo primeiro domingo do mês a gente conversa sobre algum livro de não ficção que ajuda então aí a gente a compreender o mundo em que a gente vive e tudo mais. O livro de hoje, como vocês podem ver no título, é o Os Meninos de Zinco, da Svetlana Alexievich. Bom, a Svetlana Alexievich é uma autora que eu gosto bastante. Dela eu já li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, O Fim do Homem Soviético, Vozes de Chernobyl e O Menino de Zinco. Eu ainda não li As Últimas Testemunhas porque eu confesso que o tema Segunda Guerra não é um tema que me apetece muito, mas em algum momento eu vou ler, eu já tenho esse livro aqui. Vamos conversar então sobre o Meninos de Zinco. Bom, no Meninos de Zinco, a Svetlana vai trazer aqui pra gente diversos relatos de pessoas que estavam diretamente ligadas à Guerra do Afeganistão. E a Guerra do Afeganistão, gente, pra quem não sabe, foi uma guerra aí que durou 10 anos. Ela durou de 79 a 89. E essa guerra consistiu então ali na ocupação do Afeganistão pelas tropas soviéticas. E assim, eu particularmente era uma pessoa muito ignorante sobre a guerra do Afeganistão, não sabia absolutamente nada, tá? Tudo que eu vim saber e que sei até o momento é a parte do Meninos de Zinco, porque eu nunca tive aula sobre a guerra do Afeganistão, nem na escola e nem na faculdade. Então, assim, é um tema que não é muito tratado, assim, eu vejo pouquíssimas pessoas comentando, assim. Eu só vi uma vez um professor fazendo um comentário muito breve sobre a guerra do Afeganistão, porque a guerra do Afeganistão, dentro do contexto e do período temporal em que ela aconteceu, ela acabou sendo suprimida ali por conta do que aconteceu depois dela. Porque enquanto acontecia a guerra do Afeganistão, aconteceu o desastre de Chernobyl e logo depois aconteceu a queda do Muro de Berlim. Ou seja, dois grandes acontecimentos. Então, assim, esses acontecimentos meio que suprimem, meio que apagam ali a guerra do Afeganistão na história russa e na história mundial também. Eu particularmente vi pouquíssimas pessoas comentando sobre a guerra do Afeganistão e eu não sei vocês. Comentem aqui embaixo se vocês já viram alguém falando sobre a guerra do Afeganistão, se vocês já tiveram aula sobre a guerra do Afeganistão. Mas enfim, aqui no Meninos de Zinco a Svetlana vai trazer relatos de pessoas, tanto de soldados, quanto de enfermeiras, quanto de pessoas que foram trabalhar ali durante a guerra do Afeganistão, no Afeganistão. E também a gente tem o relato aqui de mães, de soldados, esposas, sobre como eles viam essa guerra e de como os soldados, as pessoas que estavam lá, viram a guerra e vivenciaram essa guerra. Porque, gente, pra quem não sabe também, e eu não sabia disso, o Afeganistão para a União Soviética foi a mesma coisa, assim, no sentido de fracasso e no sentido de derrota, que foi o Vietnã para os Estados Unidos. Então, assim, foi uma guerra muito longa, né? Uma guerra de 10 anos, é uma coisa muito longa, com diversos problemas, diversas baixas, tanto no lado afegão quanto no lado soviético. E para piorar toda a situação ali, a volta dessas pessoas para a União Soviética, a volta dos soldados que lutaram no Afeganistão para a União Soviética não foi uma volta boa. Eles não foram ali, a maior parte deles, considerados heróis, porque a partir do momento em que a União Soviética começa a levar uma surra no Afeganistão, eles começam a meio que distorcer as notícias, coisa que é muito comum nos regimes totalitários. E eles começam então ali meio que a abafar os caixões de zinco, né, que esses soldados estavam voltando em caixões de zinco. Ali eles começam a abafar essa questão, começam a abafar o número de mortos. E quando a guerra termina, ali o muro já tá, se não um pouco antes de cair, já caiu. E as pessoas que voltam, então os soldados que voltam, são tratados como assassinos, porque à medida em que a guerra vai se sucedendo e vai se aproximando do fim, a verdade começa a vir à tona, sabe? As barbaridades que estavam acontecendo lá começam a vir à tona. Então, muitos desses rapazes e jovens, porque eram muitos jovens que iam lutar na guerra do Afeganistão, acabam voltando com a sua moral completamente no lixo, né? Sendo que muitos deles não foram porque eles queriam, eles foram obrigados a ir. E isso é muito interessante, porque
Muitos foram obrigados a ir, muitos rapazes que lutaram no Afeganistão não queriam ir, e muitos outros, por conta de toda a história militar russa e por conta de toda a memória da Guerra Patriótica, que pra eles é a Segunda Guerra Mundial, muitos quiseram ir porque eles queriam vivenciar essa sensação de guerra, sendo que quando chegaram lá, viram que a situação não era lá uma das coisas mais bacanas, né? Porque nenhuma guerra é legal e nenhuma guerra é bacana. Esse livro aqui, ele, além de ele trazer um relato sobre o que foi que estava acontecendo ali, tanto na União Soviética quanto no Afeganistão durante esse período, ele traz uma coisa que é o grande ponto-chave do livro e que pra mim é o que torna os livros da Svetlana livros tão poderosos e livros tão incríveis, que é a forma como ela, a partir dos relatos, mostra a questão do trauma, da culpa e do ressentimento, a questão da confiança cega no governo soviético e de como essas pessoas, e de como essas mães, e de como esses soldados, e de como essas pessoas que participaram da guerra do Afeganistão foram tratadas, tanto no período soviético, quanto no período após queda do muro. E assim, gente, esse livro aqui, ele é muito doloroso e ele é muito pesado, porque esses relatos, eles estão cheios. Se você fizer uma análise, assim, se você tá lendo e você começa a perceber, à medida em que você vai lendo os relatos, de que tem muita culpa envolvida, tem muito ressentimento. E o trauma que essa guerra gerou, não só nas pessoas que estiveram lá, mas nas mães, nas esposas, nos parentes, é absurdo. A forma como a Svetlana consegue editar esses relatos, a forma como ela consegue extrair também isso das pessoas, fazer com que essas pessoas falem, é genuíno, assim. Eu até lembro de que numa das entrevistas, assim, quando ela ganhou o Nobel, as pessoas falaram, ela ganhou o Nobel por conta do monumento em que ela faz sobre o sofrimento humano. Porque, gente, é sério, é absurdo. Tem cada relato aqui que eu fiquei assim, caralho, puta que pariu, sério, tipo, é doloroso. E você fica assim, Jesus, olha só, tem uma parte, esse relato aqui, gente, que é um relato até que no final do livro a gente tem uma surpresa em relação a ele, porque o final desse livro aqui, eu já conto pra vocês, tem uma surpresinha. É pesadíssimo, sério. E assim, meu livro tá todo marcado porque eu fiquei muito chocado da forma como a questão do trauma, né, a forma como ela trabalha isso e a forma como isso tá intrínseco aos relatos é muito poderosa, sério, gente. É muito poderosa. É assim, é um trabalho sobre tempos difíceis e sobre tempos de guerras e também sobre uma sociedade autoritária, que era a União Soviética. E assim, é bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Bizarro mesmo. Mas assim, no final desse livro, a gente tem uma coisa muito interessante, no sentido literário mesmo, sobre a questão dos relatos. Porque é o seguinte, no final desse livro aqui a gente vai saber, então, que quando esse livro foi publicado pela primeira vez, duas pessoas e algumas outras pessoas que deram relatos foram questionar a veracidade do que estava escrito aqui com a Svetlana. Porque é o seguinte, esse livro foi publicado depois do fim da União Soviética. E aí, o que acontece aqui, o que é narrado no final desse livro, vai mostrar pra gente muito a questão do pensamento pós-soviético, que é uma coisa que tá no outro livro dela, que é O Fim do Homem Soviético. E, gente, isso é incrível. E a forma como a gente vê o que acontece aqui, então, com a recepção desse livro ali na Rússia, é muito interessante pra gente pensar a questão da memória sobre a guerra. E a questão de como o fim da União Soviética, a perestroika, a glasnost, o que aconteceu com a população soviética, o que aconteceu com aquela população ali que vivia na Rússia depois disso, e como ficou o pensamento deles em relação à questão da memória, tanto da Segunda Guerra Mundial, quanto da Guerra do Afeganistão, quanto do regime soviético mesmo. E, gente, isso é muito brilhante, sério. Tem uma parte aqui que é de tirar o fôlego, que é quando a Svetlana vai falar sobre a questão da memória e a questão da história, e a questão, enfim, do pensamento russo ali na década de 90. E é brilhante, gente. Esse tipo de livro aqui é o tipo de livro que realmente eu acho que calhou muito bem de ele ter saído agora e de ele estar aqui sendo resenhado. Esse quadro do canal, que é pra gente entender o mundo em que a gente vive, pra gente entender a questão do sentimento humano, a questão do sentimento da culpa e tudo mais. E assim, se você não leu Svetlana Alexievich, sério, leia. Pode começar por qualquer um livro dela é muito bom. Qualquer um livro dela traz um retrato assim, cru do que é ser humano e do que é também
uma sociedade autoritária e do que é viver pós-autoritarismo. E é assim, é brilhante, é muito brilhante mesmo. É um monumento. Não tem como. Eu vou ter que parafrasear aqui, que agora eu nem lembro, mas acho que foi a própria Comissão do Nobel. É um monumento. Todo o livro dela é um monumento ao sofrimento humano e às questões humanas no geral, assim. É incrível, gente. É incrível, sério. Assim, eu acho que Os Meninos de Zinco é, assim, junto com Vozes de Chernobyl, que o Vozes de Chernobyl é um livro fenomenal, um dos melhores livros dela, assim, não que os outros não sejam bons, tá, gente, mas é porque a forma como ela consegue editar os relatos aqui, tudo que tá aqui, a forma como ela consegue extrair as coisas da pessoa no sentido de mostrar pro mundo uma questão que há muito tempo ficou escondida, muito interessante mesmo, sério, gente. Aqui, com certeza, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, foi um dos livros mais importantes, assim, já posso dizer isso, que foi um dos livros mais importantes pra eu compreender realmente o mundo. E assim, acho que vai ser muito bacana também se vocês lerem. Acho que é um livro muito importante de ser lido, principalmente no momento em que a gente vive agora. E é isso. Sério, gente. Livro imperdível mesmo, sério. Assim, acho que, assim como o Voz de Chernobyl foi minha melhor leitura de 2017, esse daqui vai ser a melhor leitura de 2020, sem sombra de dúvida. Vai ser difícil algum livro me impactar tanto, assim, de diversas maneiras. E é isso, gente, é isso. Fica aqui a dica pra gente compreender o mundo. Meninos de Zinco, da Svetlana Alexievich. É isso, um beijo e até a próxima.